Eu quero te desejar bom dia ainda, são quase boa tarde, e eu gostaria de compartilhar com você o entendimento que o Senhor trouxe ao meu coração nessa semana sobre a história de Agar. Essa palavra, ela vai estar mais detalhada no meu canal lá do YouTube, Francislene Mamedes Calaça, e também no Facebook, se você quiser ouvir depois. Mas eu quero, a princípio, ler alguns versículos de Gênesis 21, 11, que diz assim: Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se perdeu no deserto e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Eu gosto muito da história de Agar. E Deus tem falado muito comigo na história dessa mulher nesses últimos meses, e uns 2 anos atrás Deus trouxe essa palavra ao meu coração, e hoje eu gostaria de pontuar com você alguns entendimentos da história de Agar. A história de Agar é uma história que me ensina muita coisa, porque Agar era uma personagem, era uma mulher que ela tinha dentro dela, e ela demonstrou isso, orgulho e altivez. E eu tenho percebido que orgulho, altivez e soberba é algo que a gente, como povo de Deus, a gente não trata na nossa vida. A gente fica muito focado em certos tipos de pecados, coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, e a gente não percebe o malefício que é o orgulho, a altivez. E a história de Agar me conta que Agar era uma mulher que ela morava no Egito e ela foi levada para a casa do servo de Deus, que era Abraão e Sara. Então Agar mora naquela casa. E naquela casa, Agar, ela foi um instrumento que a patroa dela criou para poder ter um filho indiretamente. E na nossa vida, gente, às vezes a gente quer tanto algo, a gente tem uma vontade tão grande de receber algo de Deus, porque Deus fez a promessa, Deus vai nos dar no tempo certo, só que a gente não sabe esperar. E aí a gente começa a ter atitudes que vai, como se diz, nos machucando e machucando quem está perto de nós. E uma coisa que eu comecei a perceber é que sempre os inocentes pagam. Muitas vezes uma pessoa faz uma coisa errada demais, mas aquilo lá vai refletir no inocente, vai acabar afetando o inocente. E Jesus era inocente, né? O justo morreu pelos injustos, que somos nós. E Agar, ela foi usada por Sara para poder gerar um filho de Abraão. Só que não era assim que Deus queria as coisas. Então essa história me ensina que nós precisamos aprender a fazer um altar para Deus e colocar lá naquele altar a nossa vontade, as nossas necessidades e as nossas emoções. Porque se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de cair no mesmo erro, no mesmo pecado de Sara e de Agar. Quando Sara propôs isso, Agar era serva, era escrava, então ela pensou, bem, a escrava vai submeter, ela é minha escrava, ela tem que submeter o que eu quero. Só que, na verdade, quando Abraão coabitou com Agar, Agar concebeu e ela ficou soberba. O coração dela encheu de orgulho. E ela começou a olhar Sara diferente. Tipo assim, eu tô grávida, você não tá. Você é estéril, eu não sou. E muitas vezes na nossa vida, Deus nos abençoa tanto porque o Senhor, ele é galardoador dos que o buscam.
Então, às vezes, a gente acha, porque recebeu algo de Deus, a gente é melhor que os outros. E nós não somos. Nós não somos melhores. E sabe, meus irmãos, o que aconteceu? Sara não gostou. E Sara reclamou para o marido dela que Agar estava orgulhosa, que Agar estava olhando ela com uma maneira diferente, soberba. E Abraão falou assim: olha, ô Sara, a serva é sua, resolve seu problema. E eu gostei tanto disso, sabe por quê? Porque não foi Sara que criou o problema? Então ela que resolva. Então muitas vezes as pessoas criam os problemas e depois vêm até nós para que a gente resolva. E sabe o que aconteceu? A Sara começou a maltratar Agar. E às vezes, sabe como que a gente maltrata os outros? Sendo indiferente com eles. Tem gente que é vingativo falando mal. Tem gente que é vingativo falando coisa, aquela pessoa, depreciando a pessoa. Falando palavras que vão humilhar a pessoa, deixa a pessoa bem humilhada para você sentir que você é melhor. E tem outras pessoas que humilham os outros sendo indiferente. Eu não sei qual foi o caso da Sara. Eu sei que a Sara, ela humilhou tanto, ela humilhou tanto Agar, que Agar não aguentou a pressão e Agar foi embora. E quando Agar vai embora, Deus se revela a ela. E o encontro que ela teve com Deus foi tão grande, foi tão profundo, que Deus fala para ela assim: Agar, você vai ter um filho e o seu filho vai chamar Ismael. Ismael, gente, significa Deus vê. E quando Agar teve essa conversa com Deus, esse encontro com Deus, essa visitação de Deus no momento mais difícil, né, da sua vida, com certeza, que ela estava vivendo ali, ela pensou assim: será que eu estou vendo o Deus que me vê? Porque ela teve entendimento que Deus estava vendo ela. Eu quero te perguntar, você tem esse entendimento que Deus está te vendo? Você consegue olhar para o seu passado e olhar que Deus te viu em situações e te fez superar, e te abençoou, e te fez chegar onde você está hoje, e que cuidou de você? Quando ninguém viu, Deus te viu. Em momentos que você foi abandonado, que você foi escorraçado, que você foi traído, que você foi ridicularizado, mas Deus viu e Deus foi ao seu encontro. E foi isso que aconteceu com Agar. Mas lá naquele deserto, Deus trata Agar no seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso ser tratada por Deus e você precisa ser tratado por Deus. E quanto mais cheios do Espírito Santo e mais na presença de Deus nós estamos, mais vazios de nós estamos. Mais vazios. E aí é mais fácil para Deus trabalhar em nós. E o trabalhar de Deus na vida de Agar, sabe qual foi? Deus falou para Agar assim: Agar, serva de Sarai. Já começou por aí. Deus fez uma pergunta e colocou serva de Sarai. Então Deus foi colocando as coisas nos lugares. Quis dizer para ela: você não é a patroa, Agar, você é a serva. Então assuma o seu lugar de servo. A Bíblia diz que Jesus, ele não usou a sua condição de Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele esvaziou da condição dele de Deus e assumiu a forma de servo. Por amor a mim e a você. E Deus quer que a gente faça isso. Deus não está em quem está soberbo. Deus não está em quem está orgulhoso. Deus está com humilde. Porque o soberbo, Deus resiste. É como se você quisesse entrar numa porta e a porta está fechada. Não, e você não pode entrar nessa porta. Sabe por que você não pode entrar? Porque o próprio Deus está resistindo. Porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. E Deus fala para ela: Agar, serva de Sara, volta. Gente, às vezes a gente quer sair dos lugares e Deus, porque a gente está sofrendo, porque a gente está sendo humilhado, porque a gente não está sendo tratado como a gente quer. E aí a gente sai, a gente precipita. Sabe o que acontece? Depois a gente tem que humilhar e voltar, é muito pior. E era isso o remédio, a cura, a chave da vitória, a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus para Agar era: volta, volta.
E aí ela teve que escolher o orgulho, ficar no orgulho ou descer. E aí sabe o que aconteceu com ela? Ela desceu. Ela foi humilde, ela humilhou na presença de Deus e ela voltou para a casa da Sara. A Sara não foi lá na casa dela, ou a Sara não foi lá onde ela estava, lá não sei onde que ela estava, fora, banida, no deserto, lá sozinha. A Sara não foi lá. Deus foi. O anjo do Senhor foi. E Deus mandou ela voltar. Então ela voltou. Por quê? Porque, irmãos, às vezes você fala assim: essa pessoa errou comigo. E eu quero dizer para você: você errou também. Você errou também. Erraram com você? Erraram, mas você errou também. Sara errou com Agar? Errou. Mas quem errou primeiro foi. Quem errou também foi Agar. Porque Agar foi soberba e orgulhosa. Então ela errou e Deus fez ela descer. Então ela humilhou, porque se ela não tivesse humilhado, ela não voltava para a casa de Sara. Ela voltou, submeteu e tudo que Deus prometeu para ela cumpriu. Sabe por quê? Naquela época não tinha ultrassom e Deus falou para ela: você vai ter um menino. Seu menino vai chamar Deus vê. Seu menino vai chamar Ismael. Seu menino vai ser igual um jumento selvagem. Seu menino vai ser flecheiro. Seu menino vai ter uma grande geração. Deus foi abrindo para ela. Então, a nossa vida, Deus quer conserto todo dia na nossa vida. E não é com você, não, é comigo. O que eu estou falando, Deus já tem tratado o meu coração. É conserto na minha vida. A espada, ela corta aqui antes de cortar aí. Entendeu? Então, nós vamos vencendo quando nós vamos humilhando, quando nós vamos voltando para locais. Talvez é um local emocional, irmãos. Talvez não é nem um local físico. Voltar quer dizer, eu saí do propósito, eu saí da direção do Espírito Santo, eu saí daquele lugar que eu estava, assim, daquele propósito com Deus, de jejum, de oração, de quebrantamento. Eu saí e Deus quer que a gente volta. E todo dia, então, e esse conserto não é na minha vida, é na vida de todos, tem que ter na vida de todos. Gente, nós somos ramos da videira que é Jesus e nós somos podados. Podado para quê? Para a gente dar mais fruto para a glória de Deus. E dói, a gente sente envergonhado e fala: nossa, mas eu pequei, nossa, mas eu estava assim, mas é para o nosso bem. É só a gente arrepender diante de Deus, confessar e voltar. E voltar. E foi isso que Agar fez. O tempo passou. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que Agar não esperava. O menino dela começou, como diz os jovens, a curtir com o irmão mais novo, a zombar, a criticar. Gente, eu particularmente, eu nunca gostei de crítica, nunca gostei de ficar criticando as pessoas, sabe? Eu não acho que isso é de Deus. A gente depreciar os outros, zombar, sabe? Eu acho que isso aí não soma na vida de ninguém. Porque cada pessoa, ela tem uma sensibilidade para crítica. Uns não importa e outros parece que é o fim do mundo, né? Então, a Sara viu quando o filho dela foi zombado, criticado, escarnecido pelo irmão mais velho. E a Sara não gostou. E nós, como mães, nós temos uma percepção que ninguém tem. Às vezes, Deus mostra coisas para nós em relação aos nossos filhos que a gente sabe que não é bom para eles. E nós, como mães, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos exortar, nós precisamos alertar. E Sara foi no marido dela, falou: Abraão, o Ismael está criticando do Isaac. Isso aí não é bom para o Isaac, isso não é bom para a emoção dele, isso não é bom para o crescimento dele. Isso aí não vai dar certo. Isso aí vai minar nosso filho em alguma área emocional. Eu não sei o que aconteceu, mas pode ter acontecido isso. E Abraão, ele ficou muito pesaroso. Sabe por quê? Porque o Abraão era pai de Ismael. Abraão criou Ismael com amor, brincou com Ismael, ensinou as coisas para o Ismael, tinha vínculo com Ismael, de sangue, emocional, espiritual, porque ele circuncidou Ismael. Mas sabe o que aconteceu? O primeiro versículo que eu li dessa meditação diz que Abraão ficou pesaroso e que Abraão pediu a Deus
e Deus falou para ele: deixa embora. Olha que coisa estranha. Olha como que Deus é. Deus mandou Agar voltar uns anos antes, mas agora Deus está permitindo ela ir embora para o deserto. Chegou o momento. Meu irmão, tudo na vida chega um momento. É com muita dor no meu coração e com muito pesar que eu quero dizer isso, porque eu não queria que fosse assim, mas infelizmente a vida é assim. Às vezes a gente tem que desvincular. Talvez a convivência de Ismael e Isaac, quando eles eram adolescente, pré-adolescente, jovem, não ia ser bom para o propósito que Deus tinha na vida dos dois. Ia atrapalhar. Então eles se separaram. Então, às vezes, existem pessoas e relacionamentos que nós vamos separar. Ou vão mudar de cidade, ou vai mudar. Isso não quer dizer que não ama, isso não quer dizer que não é povo de Deus, isso quer dizer que não faz parte do propósito, sabe? E para mim é tão difícil entender isso, sabia? Mas eu estou aprendendo devagarzinho. E eu quero dizer aqui que Deus falou: Abraão, deixa Agar embora, deixa Ismael embora, porque eu vou cuidar. E eu quero dizer, meu irmão, que aquilo que para você está sendo difícil você deixar, Deus vai cuidar. Talvez Deus está te chamando para você sair do meio de seus parentes. Deus vai cuidar deles. Não preocupa. Se Deus está falando no seu coração, Deus vai cuidar. Talvez são seus filhos. Talvez um filho seu quer estudar fora e você não quer deixar. Mas se Deus está no negócio, deixa. Então tem coisas, tem rupturas que são dolorosas. E aquela ruptura na vida de Abraão foi dolorosa, mas ele era submisso. Homens e mulheres de Deus precisam aprender a ter disciplina, obediência e submissão. Homens e mulheres de Deus precisam fazer as coisas do jeito de Deus. Por isso que no começo dessa conversa que eu falei, faz um altar hoje e sacrifica no seu altar a sua necessidade, a sua vontade e as suas emoções. Porque Deus quer que a gente obedeça. Deus quer que a gente obedeça. E Deus falou para Abraão: Abraão, me obedeça. Deixa Ismael e Agar ir, porque eu vou cuidar, eu vou prover, eu vou sustentar. Eu vou cumprir o que eu te prometi na vida dele. E na verdade Agar foi embora. E quando ela foi embora, ela ficou perdida. Ela não sabia o que fazer. Ela ficou abandonada. Ela não tinha ninguém, ela só tinha um menino chorando perto dela, com sede, com fome, um deserto que significava a morte. Mas ela estava naquele deserto pela permissão de Deus, pela direção de Deus. E se você está no deserto, pela direção de Deus, no deserto há provisão, no deserto há sustento, no deserto há fonte, a água, a oásis, a vida, a casamento, a vida profissional desenvolvida, a bênção. Por quê? Porque Deus está presente. Então eu quero nesse dia muito isso. Eu quero parar por aqui. Mas a história de Agar me ensina demais. Que tem momentos que Deus quer que a gente volta, mas tem momentos que a gente voltar. Por quê? Porque o servo de Deus, a serva de Deus, os homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo, eles são como o vento. O vento, ele sopra para onde ele quer. A gente não sabe para onde o vento vai, nem de onde o vento vem. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é guiado por homens, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. Então não resista. Se é momento de voltar, volta. Se é momento de partir para o deserto, vai ser difícil? Vai. Mas o Deus que vê, o Jeová Jireh, vai prover. Ele estará presente. E Deus fez tudo na vida de Agar, porque Deus ouviu o choro do adolescente. Deus ouviu o choro do Ismael. E Deus cuidou do Ismael. E Deus cuidou da mãe de Ismael. E Deus
permitiu, fez Ismael ser frutífero, Deus fez Agar ser frutífera. Porque onde Deus está, onde a presença de Deus está, nós somos frutíferos. E eu quero terminar esse momento, eu quero cantar a primeira estrofe da harpa, o hino da harpa 141, e depois eu quero orar. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. O que buscar em ti, ansiar, se a vida não é mais que um sopro teu? Morreste em meu lugar, vieste para me salvar, porém quase ninguém te obedeceu. Amar quando amor não há, ficar quando se quer partir, negar-se cada dia aqui por amor, fazer da vida um compromisso, orar para muitos serem salvos. Meu Deus, dá-me a visão dos olhos teus. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero adorar o Senhor esta tarde. Porque a maneira como eu comecei falando dessa palavra é diferente da maneira que eu estou terminando. Porque a tua palavra, ela traz cura e libertação. Ela traz renovo, ela traz esperança e alegria. Pai, que possa ser assim também no coração de todos aqueles que ouviram esta palavra. Senhor, nos ajuda a ser submissos à vontade do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a obedecer, porque a obediência, ela desfaz o jugo. A obediência, ela quebra a maldição. Senhor, às vezes a gente quer fazer tanta coisa para o Senhor, sacrifícios, mas a gente não quer obedecer a direção que o Senhor tem nos dado. E eu oro, ó Deus, nesse dia, pedindo, debaixo da autoridade do nome de Jesus e do sangue de Jesus, que sobre nós seja liberado essa potência que é a ação do Espírito Santo, para que nós possamos fazer o que precisa ser feito, dizer o que precisa ser dito, calar no que precisa ser calado, avançar no que precisa ser avançado, recuar no que precisa de recuo. Senhor, o Senhor conhece as necessidades dos meus contatos de Instagram. O Senhor sabe, Deus, aonde há dor, aonde há dificuldade. Senhor, se é necessidade de humilhar e voltar, concede a eles essa bênção, sabendo que o Senhor está com eles, sabendo que é o Senhor que capacita e que toda humilhação e toda obediência gera bênção na nossa vida e na nossa descendência. Senhor, se é necessário partir, que o nosso coração parta, mas sem mágoa, sem ressentimento, sem culpar as pessoas, que a gente possa entender, Pai, que nós, como servos e servas do Senhor, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nos ajuda a aceitar o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a aceitar o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. E mais uma vez, Senhor, eu quero orar por mim. E se alguém quiser orar comigo sobre isso, ó Deus, também eu quero oferecer no teu altar as minhas emoções, as minhas necessidades e as minhas vontades. Que o Senhor venha queimar e consumir, Pai, para que eu possa somente viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, abençoa os nossos lares, os nossos filhos, a nossa descendência. Como Ismael foi abençoado pelo Senhor, eu desejo que os meus filhos também, os nossos filhos, sejam alcançados e abençoados. A nossa descendência seja abençoada, sejam ensinados do Senhor, sejam discípulos de Jesus. Eu peço assim, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.